Olá, minha gente, graça e paz. Boa noite, Deus em Cristo vos abençoe de uma tríplice forma, de uma maneira rica, de uma maneira poderosa e de uma maneira abundante. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos lá? Quem aqui estava na primeira parte de Isaías 43, eu fiz uma live ontem, ao meio-dia, né? Falando um pouco sobre Isaías 43, mas não deu tempo de falar tudo. Então decidi fazer aqui uma segunda live para poder continuar falando com vocês de Isaías 43, ok? Para continuar falando aqui desse texto tão extraordinário. Nós vimos aqui, e aí eu vou pontuar algumas coisas que eu não pontuei, explicar algumas coisas que eu não expliquei, tá? Lembrando que o texto é muito amplo, muito profundo, não dá para falar tudo, não dá para abordar tudo. Entre mentes, vamos abordar aqui algumas coisas interessantes. Vamos ver quem está por aqui. O pessoal, abraço da Assembleia de Deus Fonte de Vida. Pastor Delano, forte abraço, gente. Manda um abraço meu, Pastor Delano, a Viviane, tá? Missionário Viviane, a Gerson, povo bom da Fonte de Vida. Deus abençoe a vida de vocês. Meu amigo Allen também, que está aí agora, né? Povo bom demais, saudade de vocês aí. Estive em Vitória 2 vezes mês passado. Daqui uns dias estarei de novo. Vou bastante à região. Vamos lá? Então tem gente aqui de vários lugares aqui do país. Deixa eu ver, alguém colocou aqui Redenção no sul do Pará. Oh, Deus abençoe, lá do extremo norte. Ah, eu e Yolanda Ribeiro, pode deixar, pastor. Obrigado, Miriam. Manda lá meu abraço. A Igreja de Cristo Vida Nova em Anápolis, meu querido amigo, pastor Vitor Hugo e meu mano Vitor Sena. A Gisele dos Estados Unidos, Deus abençoe. Abraço para o povo aqui do Espírito Santo, forte abraço. Paz do Senhor, varão, paz do Senhor. Vamos lá. Gente, eu sempre falo isso aqui, minha mãe enferma, ore por nós. Meu amigo pastor Marcos César, Deus dê saúde à sua querida mãezinha, tá? Forte abraço, amigo, sabe que eu amo sua vida, ó, coraçãozinho para você. Vamos lá, minha amiga apóstola Renata, que está lá em Cajamar, que está estudando comigo na Academia Querix, Igreja Iata, em breve eu estarei aí, se Deus quiser. Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, terra boa demais da conta. Meu mano, o pastor Diogo Mendes, vou fazer uma live com o pastor Diogo Mendes na segunda semana de março, na verdade. Terceira semana de março, né, Diogo? Vou estar junto com ele aí numa live no perfil dele. O pastor Diogo é meu amigo, ó, de longas datas, tá? Fortaleza, Ceará, Uberlândia, Minas Gerais, maravilha. Parnamirim, Rio Grande do Norte, uau. Te amo, brother, beijo no coração, amigo. Você é um príncipe de Deus, tá? Sua amizade é um presente. São Luís do Maranhão, Filadélfia Internacional, São Lourenço, Minas Gerais, o Alex. Seu livro foi despachado, amigo. Dia 13 de julho, né, apóstolo? Isso aí. Me concede uma live com você, meu mano. Será uma honra, vai ser um prazer. Me chama no direct aí que a gente marca, tá bom, Josué? Vamos marcar sim. Rio Bonito, Robert, a Mônica de Macaé, a Iata também aqui, né, pessoal da Iata, da igreja lá da Apóstola. Brasília, Governador Valadares, estive em Governador Valadares agora, há poucos dias. Corumbá, Mato Grosso do Sul, uau, Deus abençoe. Lauri, acho que é Lauri, né? Lauri Garcia, Deus abençoe. Pastor Diego Neri, príncipe de Deus. Meu amigo Cleison Pinheiro. Povo de Guarapari, São Luís do Maranhão. Santa Cruz do Capibaribe, terra boa demais, já passei muito aí. Santa Cruz do Capibaribe, Austin, Nova Iguaçu, USA. Meu aniversário é amanhã, mano. Manda um livro de presente. Opa, vem buscar, meu brother. Vem buscar o livro. Natal, Rio Grande do Norte, o Alex. Portão, Rio Grande do Sul. Na plenitude ainda, com certeza. Anápolis, Goiás, Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, maravilha. Terra boa demais. Maranguape, Ceará, São Gonçalo, enfim. Povão todo aí. Gente, ó, pega esse aviãozinho aqui. Compartilha para o máximo de pessoas que você puder aí. Avisa pelo menos uns 10 ou 20 que eu estou aqui online e que eu vou falar sobre Isaías 43, tá? Pega aí esse aviãozinho, ó, dispara para a turma aí, manda para a galera aí, ok? Porque eu vou começar a expor o texto agora. Aproveita e reage também a essa live aqui, ó. Quanto mais você interagir comigo, mais pessoas essa live vai alcançar. Só você vir aqui interagir, ó, foguinho, coração, o que você quiser. E se você quiser adquirir um selo também, você não é obrigado, mas se quiser adquirir um selo, você vai mostrar aí para o algoritmo do Instagram que o conteúdo aqui é tão importante que você está disposto até a investir
ok? Isso vai ajudar a live a chegar mais longe, até porque o algoritmo do Instagram está bem complicado esses dias, mas vamos lá, vamos ver se a gente chega aqui a umas 100 pessoas. Rondonópolis, Mato Grosso, Goiânia, Machados, Pernambuco, opa, tá aí, ó, povão todo aí. Então vamos lá, gente, vamos continuar falando aqui sobre Isaías 43. Eu falei ontem aqui, não sei quem estava aqui na live, mas eu falei ontem aqui sobre, a partir do verso 1º, né? Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu falei ontem aqui sobre os dois verbos que aparecem no verso 1º, que é o verbo bara e o verbo yantsar no hebraico. O verbo bara é criar do nada, e yantsar é formar ou criar a partir de alguma coisa. Então, quando Deus fala, eu te criei Jacó e te formei Israel, Deus está dizendo, Jacó eu criei do nada, Israel eu formei a partir de Jacó. Então, é o criar do nada e o dar forma a partir de alguma coisa, dar identidade. Então, eu já pontuei isso aqui ontem, não vou pontuar de novo. Não temos porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí o verso 2, quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, vírgula, nem a chama arderá em ti. Olha o jogo de palavras que o profeta usa. Águas e rios. Parece que não tem lógica, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Ora, águas e rios não são a mesma coisa? Águas e rios seria a mesma coisa? Qual a diferença aqui entre águas e rios? Se você pegar uma tradução mais holística, se você pegar uma tradução mais próxima aí dos textos originais, mais literal, você vai entender, porque algumas traduções colocam águas profundas. Ou seja, qual a diferença aqui de águas para rios? É que águas aqui está falando de profundidade e rios está falando de correnteza. O que difere um rio das outras águas é que o rio tem correnteza, o rio é caudaloso, ou seja, o rio tem volume de água. Então o que Deus está dizendo aqui pela boca do profeta? Se a água for profunda, você não vai afogar. Se a água for violenta, ela não vai te arrastar, não vai te submergir, a correnteza não vai te levar. Olha que coisa fantástica, né? Aí depois o profeta continua outro jogo de palavras. O fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então repare que tem outro jogo de palavras aqui. Fogo que queima e chama que arde. O fogo que queima, né? O fogo não queimará e a chama não arderá. Então do mesmo jeito que tem a diferença entre águas, quando passares pelas águas e pelos rios. Águas fala de profundidade, rio fala de correnteza. Fogo que queima é o fogo que vem para consumir. A chama para arder, ou seja, a ardência não é ferida de morte. A ardência é só para lesionar. Então o que Deus está falando? O fogo não vai te consumir e também não vai te lesionar. Por quê? Porque alguém pode não ser consumido pelo fogo, mas pode ser queimado pelo fogo. Quando Deus diz assim pela boca do profeta, o fogo não te queimará e a chama não arderá, Deus está dizendo o seguinte, você nem vai ser consumido e nem vai ser machucado, nem vai ser ferido. A chama não vai arder. Ou seja, você vai passar ileso. E essa é a característica da presença de Deus conosco. O fogo não queima e a chama não arde. Porque alguém pode passar pelo fogo e não morrer, mas sair queimado. Com Deus não. Mesmo passando pelo fogo, nem cicatriz, nem queimadura você sofre. Olha que coisa fantástica que Deus fala pela boca do profeta. Ok? Seguindo o texto, verso 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aí eu já expliquei isso aqui. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Deus pega aqui três grandes potências, Etiópia, Egito e Sebá, que eram três grandes nações. Deus fala, eu dei essas nações por ti. O que Deus está dizendo? Israel, eu tinha nações mais poderosas, nações maiores que você para poder usar. Mas eu decidi usar você, decidi escolher você. Então o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Deus não nos escolheu por falta de opção. Deus não escolheu Israel porque não tinha outra nação. Tinha o Egito, tinha Sebá, tinha a Etiópia, nações grandes, pujantes, fortes, mas Deus falou, eu prefiro Israel. Então Deus é aquele que chama as coisas que não são para confundir as que são. Uma lição fantástica para nós aqui no verso 3, ou seja, Deus tinha outras opções. Deus não te usa por falta de opção. Deus não te levantou por falta de opção. Deus não te escolheu por falta de opção. Tem muita gente melhor do que eu, melhor do que você, mas Deus simplesmente, por sua bondade, por sua graça, decidiu
nos escolher. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa extraordinária. Pegou essa aí? Vamos seguir o texto. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Quando a gente lê enquanto foste precioso, o texto fica meio enquanto foste, ou seja, será que haverá um tempo que não foi precioso? Vamos ler esse mesmo texto em outra tradução agora, tá? Vamos ler aqui em outra tradução para a gente entender um pouco melhor, para o texto ficar um pouco mais claro. Ó, visto que foste precioso, na King James atualizada. Outra tradução, tá? Olha isso aqui. Viste como foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu muito te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Olha como o texto fica mais claro. Visto que foste precioso aos meus olhos. O que Deus está dizendo? Olha, vocês têm muito valor. E vocês têm tanto valor que eu decidi amar vocês abrindo mão de outras nações. Isso aqui é até bom ponderar quando o salmista disse que preciosa é aos olhos do Senhor, ou ao Senhor, a morte do justo. Tem gente que acha que Deus está se agradando. Precioso aqui é porque custou. O que Deus está dizendo? Custa muito para mim perder um justo. Preciosa é ao Senhor a morte do justo, né? Ou seja, é valoroso para Deus, é algo que tem valor um justo. O sentimento ali não é que foi bom para Deus, está dizendo que foi uma perda, entendeu? Porque tinha muito valor. Então, outro dia eu volto para falar sobre isso, tá? Aí o texto segue, verso 5 e verso 6. Não temas, pois, porque estou contigo, e trarei a tua semente desde o oriente, a juntarei desde o ocidente. E o texto segue, não temas, direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra. Deus está dizendo o seguinte, eu vou trazer do norte, do sul, do leste e do oeste. O povo de Israel haveria de se espalhar. Lembrando que esse texto aqui, ele foi escrito 140 anos antes do cativeiro, tá? 140 anos antes. Por quê? O povo foi levado para o cativeiro na Babilônia. O primeiro cerco da Babilônia a Israel, a Jerusalém, foi no ano 606 a.C. Depois Nabucodonosor volta em 598, leva 10 mil para o cativeiro, volta em 586 e leva o restante do povo. Então a primeira investida foi 606. Se esse texto é de 740 a.C. e o calendário é retroativo, nós temos aí pelo menos 140 anos. Se formos colocar na ponta do lápis, vai dar aproximadamente aí 160 anos antes do cativeiro. Deus já estava dizendo que eles iriam para o cativeiro, que Israel seria espalhado pela face da terra, mas que Deus traria, Deus dirá ao oriente e ao ocidente, devolve os meus filhos. Deus dirá ao norte, devolve, ao sul, traz de volta. Por quê? Porque quando Deus quer, Deus resgata aonde está. O norte não pode reter, o sul não pode segurar, o oriente não pode travar, o ocidente não pode reter. Tem que trazer de volta aquilo que Deus quer. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou restaurar, vou restituir. Será que você pode pegar essa palavra para você, que Deus é um Deus de restauração e de restituição? Ok? Vamos continuar aqui rapidinho, porque o objetivo hoje é falar pelo menos do capítulo todo. Tá bom? Aí Deus diz o seguinte, olha, a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Aí eu pontuei com vocês aqui, né? No verso 1, te criei e te formei. É Deus trabalhando em nós. No verso 2, quando passar pelas águas não te afogarão, quando passares pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo não vai te queimar e a chama não vai arder. Então no verso 1 é Deus trabalhando em nós. No verso 2 é Deus trabalhando por nós. E no verso 9, nos versos 9 e 10, é Deus trabalhando através de nós. No verso 7, para ser mais exato, perdão. Eu os criei para a minha glória, é Deus trabalhando através de nós. Então Deus é Deus que trabalha em nós, por nós e através de nós. Mas isso eu já falei na live de ontem, eu só estou relembrando vocês aqui, tá? Verso 8 e verso 9. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Olha isso aqui. Quem dentre eles pôde anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Ou seja, qual desses povos aí pode contar o mesmo que Israel contou? Qual povo pode dizer que o mar abriu para eles passarem? Qual povo pode dizer que comeu maná? Qual povo pode dizer que saiu água da rocha? Nenhum, só o meu povo.
só Israel. Deus está desafiando as outras nações. Ó, chega a arrepiar. Deus está desafiando as outras nações. Deus diz o seguinte, reúnam os povos aí, e qual deles viu as coisas antigas? Quais deles aí experimentaram o mesmo que Israel experimentou? Deus está mostrando a Israel a singularidade daquilo que ele fez por eles. Você tem noção do que o que Deus fez na sua vida não se vê todo dia? Você tem noção que aquilo que Deus fez na sua vida não se encontra em qualquer lugar? É mais ou menos isso que o profeta está dizendo aqui. Olha o desafio de Deus. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, para que se ouça e para que se diga. Verdade é. Junta as testemunhas de vocês aí. Quem é que pode testemunhar? Quem é que pode dizer que viu coisa semelhante a Israel? Uau! Aí o texto segue. Vós sois as minhas testemunhas. Isso aqui eu não pontuei ontem, eu vou pontuar hoje. Papel e caneta na mão aí que eu vou te entregar ouro agora aqui, tá? Vou te entregar um ouro. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E o meu servo a quem escolhi, para que saibais, me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha os 3 verbos que aparecem, gente. Isso aqui é fantástico. Os 3 verbos que aparecem. Para que saibais, me creiais e entendais. Você sabe, você crê e você entende. Parece que a ordem está inversa. Por quê? Era para saber, entender e crer. Mas com Deus, eu não preciso entender para crer. Eu preciso crer para depois entender. Olha a sequência do texto, dos verbos. Ó, para que me saibais, para que os saibais, me creiais e entendais. Ou seja, primeiro você sabe quem é Deus, você sabe o que ele faz. Aí você crê em Deus e só depois você entende quem ele é e o que ele está fazendo. Então é para que saibais, para que saibais, creiais e entendais. Então seja, saber, crer e entender. Não é saber, entender para crer. Por que muita gente fracassa? Porque primeiro ele quer entender para depois crer. Só que no mundo de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus não é assim que funciona. Você não entende para crer, você crê para entender. Será que você pode escrever aqui embaixo? Diga aí, ó, é crer para entender. Escreve aqui embaixo aqui, ó, é crer para entender. Não é entender para crer. Enquanto você tentar entender, você não vai entender. Pegou aí? Quem pegou? Quem pegou? Meu Deus, a pastora Isa Reis está aqui na minha live. Meu Deus do céu, que honra. Ó, beijo no coração, minha linda. Deus abençoe sua vida, tá? Honra enorme ter você aqui. Pegou aí, gente? Para que saibais, para que creiais e entendais. Então, primeiro, eu sei. É o conhecimento. Depois, eu creio. E, por fim, eu entendo. Minha amiga Cíntia Santana, beijo, ó. Amo vocês. Saudade demais da família toda, tá? Beijo. E é isso aí, é crer para entender. Enquanto você tentar entender para crer, não vai dar certo. Primeiro você crê, depois você vai entender. Pegou? Uau! É isso aí. Verso 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou o Deus. Deixa eu dar uma pincelada nisso aqui rapidinho, tá? Eu vou entregar para vocês aqui um negócio que normalmente eu ministro nas aulas de homilética, tá? Normalmente eu ministro na aula de homilética, mas eu vou dar uma pincelada para vocês aqui, porque nós estamos num número bom de pessoas aqui, vamos chegar a 100 pessoas aqui, eu vou entregar um negócio legal aqui. Tanto no verso 10... quanto no verso 12, Deus fala assim, vós sois as minhas testemunhas. Conta-se a história, na verdade, Dr. Martin Lloyd Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, ele conta essa história. Que no século passado, um pregador inglês, né, um pregador de Londres, um pregador londrino, se não me engano, ele passou pela rua e viu que um artista, né, um ator, estava fazendo uma peça teatral no meio das ruas de Londres, e tinha centenas de pessoas para assistir aquele ator. E o pregador se sentiu incomodado. Por quê? Porque ele não conseguia colocar centenas de pessoas para ouvi-lo na igreja. Ele ensinava a verdade na igreja, pregava a Bíblia e tinha lá 10, 15 pessoas. E o ator, no meio da rua, centenas de pessoas ouvindo o cara. Quando a peça de teatro acabou, o pregador chamou o ator e falou o seguinte, como é possível
você pregando uma mentira atrair tantas pessoas e eu pregando uma verdade atrair menos pessoas. Aí o artista virou, o ator virou pregador e falou, sabe qual é o segredo? É porque eu prego a minha mentira como se fosse uma verdade. Você prega a sua verdade como se fosse uma mentira. O que que isso tem a ver com ser testemunha? Guarde o que eu vou lhe dizer. Um pregador, ele não deve pregar como um advogado, ele deve pregar como uma testemunha. Deus não precisa de advogados, Deus usa testemunhas. O problema é que nós queremos advogar a causa de Deus. Eu não preciso advogar a causa de Deus. Eu preciso testemunhar o reino de Deus. Pegou aí? Gente, isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é ouro que eu estou dando para vocês. Então para de querer advogar as coisas de Deus. Para de querer defender Deus. Deus não precisa que ninguém o defenda. Deus não precisa de defesa. Deus precisa de testemunho. E precisa aqui é uma força de expressão. Tá? Que eu estou usando. Pegou aí? Então você não é um advogado do reino, você é uma testemunha do reino. Pegou? Quem pegou, coloca um amém aqui para eu ver. Cíntia, minha amiga, é isso. Quem pegou? Amém? Olha que coisa fantástica. Vamos continuar? Aí tem o verso 13. O verso 13 é o textuário de Isaías, né? De Isaías 43 é o textuário. Olha o que Deus diz. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Uau! Vamos entender esse texto um pouco melhor? Vamos. King James atualizada. Desde toda a eternidade, eu o sou. E não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nós interpretamos esse texto errado. Eu vou fazer uma série de lives aqui só sobre interpretação bíblica, porque é tanta coisa que eu vejo que chega a doer os ouvidos. A gente diz assim, não há quem possa escapar das mãos de Deus. É uma verdade, mas não é o que o texto está dizendo. Não há quem faça escapar algo ou alguém da minha mão. O que Deus está dizendo? Quando eu pego, ninguém consegue arrancar o que está na minha mão. Então Deus está dizendo o seguinte, se eu peguei Israel para proteger, ninguém tira Israel da minha mão. E se eu peguei a Babilônia para poder castigar, ninguém tira a Babilônia da minha mão. É isso que Deus está dizendo. Quando eu seguro algo, ninguém arranca da minha mão. Quando eu seguro alguém, ninguém arranca da minha mão. Não é que quem está dentro possa sair. Isso aí já está resolvido. Ninguém de fora, não existe influência de terceiros quando Deus tem alguém nas mãos. Para de graça. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou ler de novo o texto, tá? Na King James atualizada para vocês entenderem um pouco melhor. Desde toda a eternidade, antes que houvesse dia, eu sou. E não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O que o texto está dizendo? Ninguém impede o agir de Deus. Se Deus pegou alguém nas mãos para abençoar, ninguém tira. Se Deus pegou alguém nas mãos para provar, ninguém tira. Pegou aí? E olha que coisa fantástica. Antes que houvesse dia, na eternidade, porque a eternidade não tem dia. Antes que houvesse dia, eu sou. Não é eu era, eu sou. E não há quem faça escapar as minhas mãos. Verso 14. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Olha isso aqui. Por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia. Meu Deus. Eu vou ler de novo. Por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia. E a todos farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo aqui que vai enviar Ciro. Deus vai enviar Ciro para colocar os caldeus para correrem. E o que é interessante, que já vou falar de Ciro, mas o que é interessante aqui é Deus dizer
que eles vão fugir nos mesmos navios que eles se vangloriavam. Por quê? Porque naquele tempo, qual era o meio de transporte mais pujante que tinha? Os navios. O transporte por terra era muito perigoso por causa dos assaltos, então o transporte marítimo era o mais seguro e o mais rápido. E aí as nações que tinham muitos navios eram as nações mais poderosas. Você quer ver um exemplo? Quem aqui assistiu o filme Troia com o Brad Pitt? Quem assistiu o filme Troia? Que conta a história de Homero, né? A Ilíada de Homero. Na verdade, a obra de Troia ela é dividida em duas partes. A Ilíada de Homero e a Odisseia de Homero. A Ilíada é o tempo que eles ficaram lutando, os 10 anos que eles ficaram lutando. A Odisseia é a volta de Homero para casa, ok? Inclusive está aqui na minha mão, eu tenho aqui, ó, a Odisseia, a Ilíada de Homero e a Odisseia. Maravilhoso, vale a pena você ler, maravilhoso. É bem diferente do filme, tá? A história de Heitor, de Paris, de Helena de Troia, vale muito a pena você ler. Lembra, tem uma cena que os gregos fingem ter fugido e deixam lá o cavalo e alguns homens mortos, e aí o mensageiro sobe na colina, e quando ele chega na colina, tem centenas, talvez milhares de navios ancorados numa encosta. Aquilo ali é para mostrar o poder bélico da Grécia. Quanto mais navios uma nação tivesse, ou um império tivesse, mais poder de batalha tinha. E por que Babilônia conseguiu dominar boa parte do mundo antigo? Porque eles tinham muitos navios. Aí Deus fala o seguinte: por amor a vós eu vou enviar alguém contra a Babilônia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Aí Deus diz: e os navios que eles se vangloriavam, eles vão fugir por eles. Ou seja, aquilo que o inimigo mais usava como arma contra você, ele vai ter que usar como carro de fuga. E olha o que é fantástico. Deus diz assim: por amor a vós eu vou enviar alguém contra a Babilônia. Então muitas vezes, por amar você, Deus envia alguém para combater quem estava te combatendo. Uau! Eu vou repetir. Por amor a nós, Deus envia alguém para combater quem estava nos combatendo. Então, irmão, o justo não se justifica. Existem combates que você não vai precisar desembanhar a espada, porque Deus vai enviar alguém para combater quem estava te combatendo. Porque Ciro era muito maior. O Império Medo-Persa era muito maior do que o Império Caldeu. E o que é interessante aqui é que Deus está citando Ciro 170 anos antes de Ciro nascer. 170 anos antes de Ciro nascer, Deus estava falando sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando Deus quer nos prosperar, Deus nos dá coisas. Mas quando Deus quer mudar a nossa história, Deus envia pessoas. Eu vou repetir. Quando Deus quer nos prosperar, Deus nos dá coisas. Carro, casa, dinheiro, emprego, Deus dá tudo isso. Agora, quando Deus quer mudar a nossa história, Ele não envia coisas, Ele envia pessoas. E Deus está dizendo, para reverter a história de vocês, eu vou enviar alguém para combater. Uau! 170 anos antes de Ciro nascer. Quem pegou aí? Coloca um amém aqui para mim nesse comentário aí, vai. Coloca um amém. Coloca alguma coisa aí nesse comentário para eu saber que você está aqui comigo. Pegou? Tá dando para entender legal o capítulo, gente? A ideia aqui é um panorama do capítulo 43. Tá dando para entender? Tá dando para entender a temática do capítulo? Porque o capítulo 42 está falando sobre Jesus, é um capítulo messiânico. O capítulo 43 está falando de Israel. Ok? Pegou? Deus abençoe, irmã Cláudia Lira. Forte abraço. Deus te abençoe, querida. Minha amiga Cris, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Minha amiga missionária Pedrina, Deus abençoe. Vamos continuar? Eu vou encerrar já já. Eu já vou continuar aqui, tá? Já vou continuar aqui.
Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Gente, na próxima segunda-feira, agora, dia 5 de... Voltou. Próxima segunda-feira agora, dia 5 de fevereiro, eu vou fazer uma super imersão, na verdade uma mentoria bíblica, sobre dois assuntos importantíssimos, dois assuntos vitais para qualquer área da vida. Vou falar sobre identidade e propósito. O que é identidade? Se eu perguntasse agora quem é você, você saberia me dizer? E por que muitas pessoas não vivem a plenitude daquilo que Deus tem para elas? Porque elas não descobriram ainda quem elas são em Deus. Então vou passar agora na próxima segunda-feira, de 8 da noite até as 10. Serão 2 horas, tá? Via Zoom, vai ser o aplicativo Zoom. Eu vou falar sobre identidade e propósito. E eu tenho certeza que eu vou entregar lá coisas, ferramentas, chaves que vão te ajudar a destravar algumas áreas da sua vida. Então, vamos lá. A inscrição, R$ 59,00. Não paga. Essa mentoria eu cobro R$ 500 dela, é R$ 497 quando eu faço ela presencial. Aqui, R$ 59,00. Onde é que eu me inscrevo, Renan? Na minha bio. Vai na minha bio do meu Instagram, tem o link. Você vai clicar lá, vai aparecer mentoria. É só você clicar e se inscrever, tá bom? Você pode parcelar o pagamento. Então vou falar sobre identidade e propósito. Vagas limitadas e já está acabando. Corre lá. Tá? Já vou terminar o texto aqui, mas corre lá. Clica no link, faz a sua inscrição. Segunda-feira agora, de 8 da noite até as 10. Eu e o pastor Ernesto Aguiar. Pastor Ernesto é um cara muito experiente, cheio de Deus, pastor de uma igreja extraordinária em Uberlândia, tá? E eu e ele vamos estar durante 2 horas falando sobre identidade e propósito. Eu quero te ajudar a entender a sua identidade. Quero te ajudar a entender a sua identidade, tá? Quero te ajudar a entender o seu propósito. O que é propósito? Eu descubro o propósito ou o propósito me descobre? Eu vou responder tudo isso no dia 2, na segunda-feira, dia 5, tá bom? Então, inscreva-se. Estou aguardando vocês. Vamos lá, verso de número 15. Eu sou o Senhor, vosso santo, Criador de Israel, vosso rei. Segue o texto. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Deus está falando de Mar Vermelho e Jordão. Olha isso aqui. Mar Vermelho. Um caminho nas águas. Desculpa, preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O mar é o Mar Vermelho. As águas impetuosas são o Jordão. Então Deus abriu um caminho no meio do mar e vereda no meio das águas turbulentas. Fantástico isso aqui, fantástico. Tá? Verso de número 17. O que trouxe o carro e o cavalo e exércitos e a força, eles juntamente se deitaram e nunca levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Está falando de Faraó e seu exército. Está falando do exército de Faraó, na verdade. Aí, verso 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. O que eu fiz com Faraó, o que eu fiz com os egípcios, nem se compara ao que eu vou fazer com a Babilônia. Uau! Aí Deus fala, olha, eis que farei uma coisa nova, agora vai ser diferente. Vou fazer uma coisa nova. E agora sairá a luz, ou seja, está perto de nascer. Porventura não sabereis? Vocês não perceberam ainda que vai acontecer? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu falo ou não falo sobre caminho no deserto? Vou falar sobre caminho no deserto, tá? Vou falar sobre caminho no deserto. Gente, deserto não precisa de caminho. Deserto é aberto por todos os lados. Para o lado que você quiser, você vai. Então, como é que Deus prepara caminho no deserto? Vou te dizer. As caravanas antigamente, como é que elas se guiavam? Pelas estrelas. Então a caravana estava se guiando pela estrela e a caravana que passava na frente ia deixando marcas. Aí a caravana que vinha atrás seguia as pegadas da caravana que estava na frente. Isso é abrir caminho no deserto. Quando Deus fala assim, eu vou abrir caminho no deserto, Deus está dizendo, eu vou na frente e vocês vêm atrás. Coloquem os seus pés onde eu tirar os meus.
Vou repetir. Coloquem os seus pés onde eu tirar os meus. Deus vai na frente e a gente vai atrás. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente diz assim, Deus, vamos comigo. Quando na verdade é, Deus, eu vou onde o Senhor está indo. Não é que Deus tem que ir comigo onde eu for, mas eu quem tenho que seguir os passos dele. Eu vou onde ele está, eu entro onde ele entra. Pegou? Rios no ermo, rios no meio do nada. Olha que coisa fantástica, gente. Olha que coisa fantástica. Verso 20, eu vou encerrar no 21 aqui, tá? Vou encerrar no 21. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Aí o verso 21, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Aqui está o alvo final, para que o povo dê louvor a Deus. Para que o povo dê louvor a Deus. Por que que Deus faz tudo isso? Para que o nome dele seja louvado. Para que o nome dele seja exaltado. Para que o nome dele seja bendito. Para que o nome dele seja enaltecido. Esse é o alvo final. O alvo final de Deus é esse aqui, ó. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Ok? Gente, 2 anúncios aqui, tá? 2 anúncios. 2 anúncios. Aliás, 3 coisas. Primeiro, quem pegou aí, valeu a pena? Eu não vou nem concluir por cada hora. Valeu a pena você estar aqui nessa live? Deu para aprender alguma coisa? Deixa um comentário aí para eu ver, vai. Deixa eu ler seu comentário aqui. Valeu a pena você estar aqui? Deu para aprender? Deu para pegar alguma coisa? Me fala aí. Fez anotações? Essa live, ela vai para o grupo de estudos, tá? Terminar aqui, vou salvar a live e amanhã eu envio lá no grupo de estudos para a galera. Valeu, irmã Cláudia. Pastor Alexandre Cunha. Minha amiga Lilian, lá de Recife. Em março eu estou em Recife, Lilian. Ah, com certeza, valeu. Ah, meu Deus, foi forte, que bom. Glória a Deus. É isso aí. Então, gente, 2 anúncios aqui. Primeiro, eu ainda tenho alguns livros. Jacó, uma pedra, um sonho e uma escada. Aqui eu falo sobre ser criado Jacó e formado Israel. Eu explico isso aqui. Ok? Então, eu ainda tenho alguns desses livros aqui. Sobreviventes, o naufrágio de Paulo. Como ser um sobrevivente na vida. Fantástico esse livro. Esses livros aqui, se você for comprá-los em e-book, R$19,90 cada um. Mas se você quiser, você pode comprar os 2 físicos, não em e-book, o livro físico, os 2, por R$40. Com frete embutido. Com o frete embutido, tá? R$40 os 2 com o frete embutido. Renan, eu quero esses livros na minha casa. E se você quiser, eu ainda mando uma dedicatória para você. Se você quiser, me chama no direct, tá? Que eu vou te dar o direcionamento aqui para você adquirir os 2 livros, tá bom? Para chegar para você. Ontem eu despachei vários livros, né? Enviamos, na verdade, vários livros. E se você quiser comprar esses 2 livros, Jacó e os Sobreviventes, me chama no direct que eu vou te dar toda a instrução e vou mandar para você, tá? Outra coisa, os livros, a imersão, ok? Na segunda-feira, de 8 da noite às 10 da noite, vou falar sobre identidade e propósito. Eu e o pastor Ernesto Aguiar, tá? Vai ser uma mentoria fantástica. Identidade e propósito. Como descobrir a sua identidade? Como descobrir o seu propósito? Eu quero te ajudar nisso. Tá bom? Então, se você quiser, vem comigo. Como é que eu faço, Renan? Lá na minha bio, aqui na minha bio. Vai no link, vai lá, clica no link, vai aparecer para você lá a opção de você se inscrever, tá? R$59 a inscrição, se eu não me engano. Não paga, tá de graça, você ainda pode parcelar, tá bom? Essa mentoria, ela custa R$500, é R$497 que eu cobro normalmente, tá? Por R$59 não paga, irmão, tá? 2 horas de conteúdo. Então, se você quiser, vem comigo. Vai lá na minha bio, clica lá no link, tá bom? E vem estudar comigo. Tudo à luz da Bíblia. Tudo que eu falar, eu vou dar respaldo bíblico. Tudo que eu falar, eu vou dar base bíblica, tá bom? Então, vem comigo, segunda-feira, dia 5,
de 8 às 10 da noite. Vamos falar sobre identidade e propósito. Tá bom? Ó, beijo no coração. Deus abençoe vocês e até amanhã, permitindo Deus. Provavelmente eu devo fazer uma live amanhã cedo, tá? Eu tô com uma mensagem para falar sobre a caverna que Elias se escondeu nela. E provavelmente eu devo fazer essa live amanhã cedo, ou amanhã ao meio-dia, depois. Fica de olho aqui que qualquer hora eu apareço, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês e até amanhã, permitindo Deus. Qualquer dúvida, me chama no direct aqui que eu posso te ajudar, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe e até amanhã.